Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas coloniais francesas, incluindo 130 mil soldados marroquinos, violaram e atacaram brutalmente mulheres, homens e crianças em várias cidades italianas. Hoje falaremos sobre um dos episódios mais brutais e difíceis de toda a guerra, o evento conhecido como Maroquinato. Já te aviso que o conteúdo é forte. Eu vou falar sobre temas sensíveis, então se você é forte, assista até o final. O papel das mulheres nos ambientes de guerra. Muitas mulheres foram usadas e abusadas de todas as formas imagináveis durante a Segunda Guerra Mundial, não somente nos campos de batalha, como era no caso da União Soviética, mas também nas missões de espionagem, nas fábricas que sustentaram a economia mundial durante todo aquele período e também realizando as tarefas do dia a dia sozinhas, principalmente se pensarmos que grande parte dos seus maridos estavam lutando em locais distantes. Diversas mulheres também sofreram nos conhecidos bordéis militarizados nesses locais, geralmente em países ocupados pelos nazistas ou fascistas. As moças tinham o papel de manter os soldados entretidos e distantes do homossexualismo tão temido e também tão odiado pelos líderes do eixo. Construir esses prostíbulos também era uma forma de evitar que os soldados se envolvessem com mulheres de locais detestados, ainda que isso fosse comum durante a guerra. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal falando sobre o funcionamento desses bordéis e todo o contexto da época. Vale a pena conferir para entender mais sobre o assunto. As mulheres alemãs também sofreram. Ainda falando sobre esse contexto de sofrimento das mulheres na Segunda Guerra Mundial, quase sempre esquecemos de citar os casos de abusos sexuais e também de espancamentos que as moças que viviam na Alemanha sofreram após a invasão do Exército Vermelho de Stalin, além dos franceses, ingleses e norte-americanos. Pois é, não foram só os nazistas e fascistas que cometeram esse tipo de crime absurdo nas nações invadidas. Os ataques às mulheres alemãs se tornaram relativamente comuns em 1945, especialmente após a Batalha de Berlim. Ingeborg Buller é o nome da moça que vivia sob o regime do Terceiro Reich na época e que sofreu o abuso de 2 soldados soviéticos quando ainda tinha 20 anos de idade. Essas histórias em Berlim, inclusive, deram origem ao filme Anônima, Uma Mulher em Berlim. A obra é protagonizada pela conhecida atriz germânica Nina Ross. Infelizmente, esses casos não foram isolados. Como veremos nos próximos tópicos do vídeo, as mulheres italianas também sofreram bastante abusos após o longo período de Batalha de Monte Cassino em 1944. Mas o que foi a Batalha de Monte Cassino? Bem, antes de falarmos dos abusos violentos que ocorreram por ali, vale dizer que a Batalha de Monte Cassino, também conhecida como Batalha de Roma, foi uma série de 4 combates das tropas aliadas contra a linha de inverno na Itália, essa última sendo mantida pelas potências que compunham o eixo durante a campanha da Itália. Oficialmente, esse conflito perdurou por 123 dias, tendo início no dia 17 de janeiro de 1944 e terminando em 18 de maio do mesmo ano. Infelizmente, o conflito não trouxe destruição somente nos campos de batalha, como vamos ver nos próximos tópicos do vídeo. Os abusos pouco falados. Os abusos sexuais sofridos pelas mulheres italianas após a Batalha de Monte Cassino foram mantidos em segredo por muito tempo pelos aliados. Obviamente, isso se deve ao fato de que quem cometeu as agressões foram justamente as suas próprias tropas. Isso é, eles tinham medo de que esses relatos manchassem a imagem de heroísmo dos seus combatentes. As testemunhas que vivenciaram aqueles horrores, entretanto, jamais se esqueceram desses traumas. As feridas que foram abertas naquele período jamais irão se fechar. 2 das testemunhas disseram: durante a noite se ouvia o choro de algumas jovens que haviam sido sequestradas. Nós estávamos escondidos dentro de uma galeria com outras pessoas e ouvíamos as mulheres gritando por ajuda. Se escutava como elas chamavam pelos familiares. Era devastador escutar essas vozes durante a noite. Bem, antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando a sua presença. As tropas enviadas pela França.
O termo usado para descrever os abusos e violência cometidos após esse combate de Monte Cassino era maroquinato. A força expedicionária francesa, que estava presente em território italiano, tinha em sua composição 130 mil homens. Entre eles estavam marroquinos, argelinos, tunisianos e senegaleses. Todos pertenciam a colônias francesas que estavam localizadas na parte norte do continente africano. Era comum que alguns desses homens tivessem uma visão mais fundamentalista do que os europeus, chamados de Gumir. Eles representam o número de 7.833 soldados nessas tropas. Eles eram conhecidos por usarem a túnica de lã verde, sandálias multicoloridas e o burnus. Tudo isso era característico dos países árabes. Ainda sobre acessórios do Oriente Médio, comumente esses homens levavam uma adaga curva em seus cintos. Geralmente eles usavam essas armas brancas para cortarem as orelhas e os narizes dos seus inimigos para exibirem em colares. Totalmente bizarro. O comandante dessas tropas era o argelino Alphonse Juin. O líder militar havia sido um estreito colaborador do regime nazista anteriormente, mas acabou se tornando uma importante figura após decidir trabalhar ao lado dos países aliados. Pós-desembarque na Sicília. Ainda em julho de 1943, antes da Batalha de Monte Cassino, já era possível observar a brutalidade e os abusos cometidos pelas tropas marroquinas. As ações violentas só tiveram uma pausa após os soldados aliados ficarem presos em Cassino, na linha Gustav, justamente enquanto avançavam pelo território italiano sem grandes problemas. Na linha Gustav, entretanto, a resistência das tropas do eixo, especialmente dos alemães, era muito maior. Alphonse Juin desenvolveu uma estratégia muito interessante. Ele propôs que os seus soldados cercassem aquele local de fortaleza inimiga no Monte Petrelha, que ficava ao leste do Monte Cassino. Os alemães haviam deixado uma parte do local desprotegida, mas eles já imaginavam que as tropas dos países colonizados pela França poderiam avançar e causar um grande estrago no local. A atitude então foi avisar a população civil de Tiotiaria com panfletos falando para que eles abandonassem o local, para que eles fugissem. E isso ocorreu em maio de 1944. A população estava assustada, afinal as tropas francesas que poderiam libertar o país das mãos dos fascistas também poderiam causar grande destruição, caos e traumas nos habitantes. A Guarda Nacional Fascista conseguiu evacuar muitas das crianças do local. Eles foram levados para algumas das colônias de Rimini, mas a população civil decidiu se esconder em tendas e carroças que ficavam em um planalto de tamanho médio chamado de Polica, justamente abaixo do Monte Petrelha. E como falamos anteriormente, o que os italianos temiam estava certo, já que as tropas francesas não trouxeram só o caos, a destruição e morte, mas os abusos sexuais e a violência foram ainda mais traumatizantes. Os avanços aliados e o início do inferno. No dia 14 de maio de 1944, os avanços das tropas aliadas tiveram um grande sucesso. As defesas alemãs já estavam perdendo as forças e sua quebra ocorreu naquele período. Foi assim que os soldados inimigos do eixo chegaram ao Monte Cassino. O local foi capturado no dia 18 de maio. Naquele dia, a famigerada batalha se encerrou. Na noite posterior, uma divisão de milhares de Gomir decidiram abandonar o seu acampamento e foram para os arredores das montanhas, que cercavam as cidades e as vilas da região de Tiotiaria. Após a batalha, os homens pertencentes a essa divisão estavam prontos para causar um verdadeiro caos nas cidades e também nas vilas que eram habitadas por civis. Os Gomir não demonstraram humanidade, compaixão ou controle. Os abusos dos Gomir. Primeiramente, essas divisões marroquinas selecionavam as garotas consideradas mais bonitas de cada cidade. Então eles as abusavam sexualmente em grupo, de forma covarde e nojenta. Eles costumavam segurar as vítimas pelos braços e também pelos tornozelos, enquanto os atos violentos eram cometidos. O mais revoltante é que muitas dessas garotas ainda nem eram adolescentes. Estamos falando de crianças mesmo, o que nos deixa ainda mais enojados. Uma das mulheres que viviam no local naquela época conta o que os abusadores fizeram com a sua irmã. Eu vi a minha irmã mais nova, ainda pequena, com o sangue escorrendo por suas pernas. Perguntei à minha mãe o que aconteceu
aconteceu com a Filomena. Minha mãe, chorando, mentiu dizendo que ela havia caído. Em um dos vilarejos, 30 mulheres e 2 homens foram abusados. Em Palermo, por exemplo, 2 jovens irmãs de 15 e 17 anos, respectivamente, foram forçadas a manter relações sexuais com um pelotão inteiro de 200 homens. Depois desses atos absurdos, uma delas acabou falecendo e a outra teve um surto psicótico por conta de toda a brutalidade e de toda a violência daqueles soldados. A sobrevivente, inclusive, acabou passando 53 anos em um hospício como consequência de tudo isso. A violência sofrida pelos civis não era só sexual. A crueldade se estendia em outros atos agressivos. Uma das testemunhas relata o seguinte: alguns soldados viram uma garota com seus brincos. Esses canalhas, um deles literalmente arrancou os brincos com as suas próprias mãos. É impossível explicar a dor. Abusos contra homens. Um dos casos mais absurdos relacionados à violência sexual envolve o abuso de um homem de 60 anos de idade por parte de 300 soldados franco-marroquinos. Esse estupro em grupo não foi isolado. Vários outros homens que viviam nas pequenas cidades próximas ao local também foram violados. Além disso, as casas eram saqueadas. Os Gulmier levavam todos os itens que tivessem valor. De forma resumida, era uma verdadeira humilhação. Existem evidências que apontam que um desses homens abusados era um presbítero conhecido como Dom Alberto Terilli. O padre estava tentando proteger 2 garotas de serem abusadas. Elas tinham apenas 6 e 9 anos. Mas os soldados franco-marroquinos não se importavam com isso. O sacerdote, então, foi amarrado em uma árvore e sofreu abusos sexuais por pelo menos uma noite inteira, falecendo um pouco mais tarde após sofrer diversas lacerações internas. Como estamos vendo, os casos só pioram e mostram o quão desumanos eram esses soldados. Mais atos absurdos de violência. Na cidade vizinha de Pico, na Itália, os soldados decidiram cometer o absurdo ato de crucificar uma menina com a sua irmã. Enquanto isso, eles forçavam toda a família das 2 jovens a assistir o processo. Sempre se soube que a guerra envolvia muita crueldade e violência, mas esse tipo de agressão contra uma população que era tão vítima do fascismo e também do nazismo quanto aqueles que habitavam as nações invadidas pelo eixo realmente é injustificável. Aqui vemos mais um relato sobre o tema. Quando aconteceu comigo essa desgraça, também estavam minhas primas e outras pessoas. Eles começaram a disparar porque não dávamos o que eles queriam. Eles queriam nos assustar. Mas e os comandantes, hein? Não faziam nada para impedir os abusos? O famoso general Charles de Gaulle era o encarregado da força expedicionária francesa em sua totalidade, mas era o general Alphonse Juin que cuidava das tropas franco-marroquinas, como já falamos anteriormente. Ainda assim, ambos sabiam o que estava acontecendo na região da Tiotiária, mas isso não quer dizer que eles fizeram algo para impedir os atos horríveis dos Gulmier. Na realidade, Alphonse até teria incentivado esse comportamento odioso de suas tropas. Podemos dizer que, na visão deles, essa era uma forma de vingança por conta dos ataques feitos pelos nazifascistas no restante do território europeu. O problema é que essa vingança foi desproporcional e voltada para aqueles que não tinham nenhuma relação com o que ocorreu anteriormente, né? Centenas de civis humildes, mulheres, crianças, homens inocentes, idosos, enfim, até os animais que viviam nos arredores acabaram sofrendo com os abusos, com os roubos, espancamentos e assassinatos a sangue frio por parte das tropas com origem nos países colonizados pelos franceses. Em Pólica, na Itália, foi onde o horror alcançou seu ápice em toda a guerra. Lá, diversos relatórios indicam que meninas, garotos, idosos, todos eles passaram por estupros que continham uma crueldade acima dos crimes comuns. Os homens que tentavam de alguma forma defender os seus familiares, vizinhos ou amigos acabavam sendo sodomizados pelos invasores, fuzilados, castrados e muitas vezes até eram empalados ainda com vida. Basicamente, quem tentava resistir não teria um destino final muito pacífico. Aqui temos mais alguns testemunhos exemplificando isso. No topo da montanha, um pobre pai que tentou defender sua filha, o mataram. Outra sobrevivente disse: eram 2. Um deles entrou, o outro ficou na parte externa. Meu pai, quando viu o que entrou, disse: o que está acontecendo agora? Ele tentou parar o invasor, mas o que ficou na parte de fora
fora acabou atirando nele. Morreu na hora. A sua cabeça ficou para trás. Meu pai. Detalhes sobre os métodos usados pelos Gulmier. Os soldados marroquinos tinham um método agressivo até para entrar nas casas daqueles que viviam nas cidades. Geralmente eles batiam nas portas. Se não abrissem, eles derrubavam e batiam nas vítimas com coronhadas na cabeça. Quando os moradores caíam inconscientes no chão, os Gulmier os arrastavam por alguns metros de distância e iniciavam os abusos. Enquanto tudo isso ocorria, os seus familiares eram espancados e amarrados em árvores ou postes para que vissem todas as maldades. É difícil imaginar a sensação de ver uma pessoa que amamos sofrendo e não poder fazer nada para ajudar, principalmente porque você está amarrado em algum local e com uma arma apontada para a sua cabeça. É um completo absurdo, um completo desespero. Reconstrução dos ocorridos por meio de arquivos e registros. Nos anos seguintes, porém, foi possível verificar muitos registros, arquivos, documentos e até testemunhos que ajudaram a entender o que havia ocorrido nessa parte do território italiano. Só foi possível entender os fatos ocorridos após uma extensa e dura revisão desses documentos. Hoje é possível afirmar que houveram pelo menos 20 mil casos de estupros na região. Ainda assim, esse número não necessariamente reflete a realidade, já que apenas 1/3 das mulheres conseguiram superar essa injustificada vergonha e realizar as denúncias contra os seus abusadores. Algumas projeções dizem que, na verdade, foram pelo menos 60 mil casos de abusos sexuais que foram realizados na época. Também temos que considerar que muitas dessas mulheres sofreram assédios por mais de uma vez e de mais de um homem. Se considerarmos tudo isso, os números seriam mais devastadores do que já são. Os registros médicos exemplificam de forma ainda mais clara esses abusos. Muitas pessoas chegaram a essas unidades de saúde com lacerações anais e com lesões nas cordas vocais por conta desses abusos constantes. Esses não eram os únicos ferimentos físicos, já que também existem registros de dentes quebrados para evitar mordidas das vítimas, além de empalamentos e castrações que geralmente eram feitos com os homens que tentavam defender as suas mães, esposas e filhas. Tudo isso sem considerar as mutilações que eram práticas por pura maldade e também de forma randômica. As doenças sexualmente transmissíveis também se tornaram um dos grandes dramas no período. Elas causaram milhares de mortes nas comunidades italianas que cercavam a região. Tivemos ainda os diversos casos de gravidez, Sendo que poucos desses bebês sobreviveram. Afinal, muitas mulheres não queriam manter a gestação de uma criança que era fruto de um estupro e acabavam realizando abortos caseiros. Assim, as evidências das atrocidades praticadas seriam diminuídas. Após o final da guerra, o orfanato de Veroli acabou recebendo cerca de 400 crianças que nasceram de forma indesejada como fruto desses abusos. Afinal, foram só os Gulmier do norte da África que participaram desses abusos? A resposta é não. Apesar da divisão formada por soldados do território norte-africano ter ficado conhecida por serem os principais atores desses abusos, também existiam soldados franceses brancos que participaram dessa violência excessiva em território italiano. Vale lembrar que nada disso era uma questão étnica, já que os soldados franceses de origem europeia representavam cerca de 40% de todo esse corpo militar. Seria irresponsável atribuir todos os abusos sexuais e espancamentos aos Gulmier de origem africana. Ainda assim, a população francesa tem dificuldade em admitir esses casos. Até hoje, muitos dizem que esse comportamento só era comum em uma parte da população. Esse posicionamento parece bastante racista, ainda mais quando consideramos os dados anteriormente apresentados, e eles não são os únicos relatórios. Existem documentos ingleses que evidenciam que soldados franceses, sem quaisquer raízes marroquinas ou argelinas, também abusaram de uma grande quantidade de mulheres nas ruas, sodomizaram muitos prisioneiros e até castraram os líderes das aldeias da região. As vítimas não eram distinguidas por idade, status social, sexo, etnia ou origem. A bestialidade das tropas aliadas era tão grande quanto a dos nazistas. Essa é, de fato, a realidade. Ainda que muitos tentem encontrar justificativas para esses crimes, elas não existem. Esses homens jamais foram punidos e ainda foram incentivados pelos seus próprios superiores. Além de todas as pessoas que morreram ou sofreram consequências físicas, ainda temos que lembrar daqueles que jamais conseguiram superar os traumas sofridos ali. Muitos se mataram ou ficaram internados em instituições
psiquiátricas pelo resto da vida. E aqui vão mais alguns relatos devastadores. Pensei que iria morrer. Pensei, agora vão me matar. Se tivessem me matado, seria melhor. Estava esperando o meu golpe final. Era jovem, mas estava esperando o meu golpe final. Meu corpo estava aguardando. Pensamos que eles matariam todos naquela noite. Outra sobrevivente diz, como Jesus Cristo quando o massacraram. Isso é o que fizeram comigo. A pergunta que fica é, ninguém foi punido? A verdade é que tudo isso ficou escondido durante décadas. A Cruz Vermelha Internacional até pretendia ajudar a Itália nessas questões, mas o governo do país tinha medo de prejudicar suas relações diplomáticas com a França. E no fim, os crimes de guerra ficaram sem punição. Os 2 generais responsáveis pelas tropas expedicionárias não repreendiam seus homens e também não receberam castigos por isso. Infelizmente, gente, essa é uma daquelas histórias sem um final feliz. Bom, e com isso chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e também se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.